Valeu, Piccoli, obrigado, obrigado. Só não tem nem roupa para estar aqui moderando uma galera dessas, né? Tem até... Meu Deus, é muita honra estar aqui. Então, como o Piccoli falou, estou, né, gerente de Ciência de Dados e Inovação aqui no Ministério Público faz um ano, é um pouco tempo. Agradeço o Piccoli a oportunidade, agradeço a Associação do Ministério Público por essa oportunidade de estar falando aqui sobre o ecossistema de inovação de Santa Catarina. Mas o que é esse ecossistema de inovação, né? Eu falo para vocês, eu estou há um ano aqui na ciência de dados e inovação, e antes disso eu não sabia. A gente ouvia falar ecossistema de inovação, parecia uma coisa tão distante, né? Startup mesmo, outro mundo. Então, eu acho muito legal a gente trazer isso aqui, né, para o sistema de justiça, digamos assim. O que é esse ecossistema de inovação, né? O que esse ecossistema de inovação pode trazer, essa interação, essa colaboração com o sistema de justiça pode trazer de bom, né? Então, acho que não só com o sistema de justiça, mas com os órgãos públicos, a gente vai ter o exemplo do Estado que saiu na frente, né? Aqui em Santa Catarina, com essa interação com o ecossistema de inovação. Eu não vou ficar falando muito, porque eu não sou debatedor aqui, eu só sou moderador, não vou tirar a fala de ninguém. Então, eu já passo a palavra para o Iomani, que é o presidente da CAT. Iomani, a palavra está contigo, vai lá. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Agradeço o convite, parabenizo aí o Ministério Público pela iniciativa de ampliar o debate em relação à inovação e num tema tão fantástico que são as leis que regem esse país e como a tecnologia pode auxiliar aí a eficiência do Ministério Público e do processo jurídico como um todo. Tá? Falar rapidamente aqui um pouquinho como que esse ecossistema, aí como foi falado, né, está organizado aqui em Santa Catarina. Então, primeiro ponto, só para vocês terem uma ideia da dimensão, né, da organização do nosso ecossistema catarinense de inovação. Santa Catarina tem uma matriz econômica bem interessante, bem pluralista, e a gente tenta fazer com que o ecossistema responda também à matriz econômica diversa do nosso estado. Hoje nós somos mais de 1.400 empresas associadas. Um relatório recente que a gente publicou, a gente faz um estudo que se chama ACAT Tech Report, ele está disponível, inclusive, no nosso site para baixar mais detalhes. Mas eu trouxe aqui alguns números interessantes. O Estado gera mais de 17 bilhões de receita com tecnologia da informação. O setor gera mais de 56 mil empregos diretos. Então, o Estado é o quarto maior Estado em faturamento no setor e o terceiro maior gerador de empregos no setor de tecnologia. E a tecnologia responde mais de 5,8% do PIB catarinense, bem acima da média nacional, que é 3,3%. A agronegócio, o nosso estado é perto de 7%, então a gente caminha aí para ser tão relevante quanto o agro. Nós temos hoje cerca de 14 polos regionais, né? Temos polo ao norte, ao oeste, o nosso Vale do Itajaí ao sul, fora a capital. E a nossa associação ela tem algumas iniciativas, uma delas, né, por conta da abrangência das empresas de tecnologia, é trabalhar de forma estruturada, que são as verticais de negócio, onde empresas do mesmo setor, seja de educação, seja de saúde, seja de segurança, seja de games, para poder trocar informações sobre o mercado, poderem criar negócios juntos, estudarem formas de atração de investimento. Depois nós temos várias iniciativas sobre empreendedorismo e inovação. A gente é muito preocupado com a jornada do empreendedor. Então, desde o início da jornada, da gênese de um novo CNPJ associado com tecnologia, até o crescimento, amadurecimento, se tornar uma grande empresa. Então, nós temos várias iniciativas para isso. E alguns grupos temáticos que reúnem temas transversais das empresas, como é o caso da internacionalização, o tema de gestão de pessoas, o tema da inserção também das mulheres no ecossistema que ainda tem uma predominância bastante masculina, então a gente tem uma CAT Mulheres aí para tentar melhorar esse quadro. Para a gente tentar entender esse fenômeno, né, do ecossistema, notem que Santa Catarina, que até no relatório a gente mostra isso, cresceu mesmo em 2019 o número de CNPJs no setor, mas notem que nos últimos 5 anos o número de empresas dobrou, nas atividades econômicas associadas à tecnologia do nosso Estado, e é fruto de várias escolhas estratégicas que nós fizemos lá atrás, em 1986, quando a ACAT surge.
A gente sempre tentou trabalhar a inovação como um dos eixos primordiais do Estado para ajudar as nossas indústrias tradicionais, seja metal mecânica, seja têxtil, seja o nosso agro, para que com a tecnologia essas empresas se mantenham competitivas e cada vez crescendo mais num mundo cada vez mais globalizado. Um outro dado que se destaca também é a questão da densidade de empresas dentro do ranking das cidades mais densas em número de startups. Santa Catarina tem 3 nesse ranking, Florianópolis, Blumenau e Joinville. Isso mostra também, responde alguns porquês, né, de por que tanta empresa, por que tanto emprego gerado, por que tanta receita. Então, isso é importante. E, obviamente, as empresas surgem como se fosse um solo, tem que ser fértil. Não adianta você ter uma boa semente, seria ter uma boa ideia se você não tem uma boa terra e bons adubos para que essa semente germine. Então, essas cidades são conhecidas já historicamente por ter um apoio, né, muitas vezes do próprio governo municipal, né, e no governo estadual também, para a criação de novos negócios, para a manutenção de incubadoras tecnológicas, para que essas empresas tenham sucesso. Queria dar destaque aqui um dos programas estratégicos que a CAT tem, que é o Midtech. É uma parceria junto com o Sebrae, é um dos grandes projetos que a gente mantém com o Sebrae. A ideia do MID é basicamente receber um negócio já validado, dar disciplinas para esse empreendedor que ele muitas vezes não teve durante a sua faculdade, disciplinas de marketing, finanças. Essa metodologia está bem acurada. O Midtech é um projeto que começou em 98, então ela já foi premiada 2 vezes com a melhor incubadora, a 5ª melhor incubadora do mundo. Aqui um pouco do histórico da incubadora, né? Começamos lá em 98, nessa parceria com o Sebrae, fizemos uma série de evoluções, fomos ganhando prêmios nacionais e internacionais, certificações, e até a minha empresa, né, que é a Pixion, ela foi incubada lá em 2003 e comprova um pouco do sucesso que essa metodologia do MID e da CAT possui. Aqui alguns dos números, né, de como o dinheiro bem empregado pode gerar valor a toda a sociedade e a economia. Essas empresas, nos últimos 4 anos, empresas que passaram pela incubadora, faturaram mais de R$1 bilhão, geram mais de 2 mil empregos direto, pagam 200 milhões de impostos, já captaram mais de R$500 bilhão com investimentos, exportam, fazem pesquisa e desenvolvimento. Então, realmente é um projeto de sucesso, essa parceria da CAT com o Sebrae. Aqui também alguns cases aí de investimento e aquisições que algumas empresas já passaram. Então, a Pixion, a empresa que eu sou fundador, aí já recebeu mais de 50 milhões de investimento. Ágora, Newen, Arvus. Arvus é um caso muito interessante. Foi comprado por um grupo europeu e virou o braço de tecnologia global desse grupo europeu, que era um grupo até de fertilizante, era uma empresa de agronegócio. Temos aí a Uppoints, a Bine, a Chipos. Eu destaco também resultados digitais, que captou aí mais de 250 milhões de reais já na sua rodada de investimento. Então, aí realmente muita coisa boa para falar desse projeto de incubação e como isso pode gerar valor ao cidadão. Aqui um pouco também dos nossos patrocinadores, né? Com certeza a gente não conseguiria fazer tudo isso sozinhos, então eu agradeço imensamente aos nossos patrocinadores e vamos ao debate aí. Muito obrigado. Obrigado, Iomani, obrigado pela explanação. Realmente a questão da CAT, né, como o que a gente não queria tentar explicar também para o pessoal é essa aproximação que a CAT faz, né, com essas startups, né, as corporates, né, que a gente chama, como as corporates vão procurar essas startups para resolver os seus problemas, né. Então, isso é realmente uma coisa muito diferente para a gente aqui de órgãos públicos, né? Como levar um desafio para lá, né? Mas eu acho que depois a Luana vai poder falar da experiência dela com Unidos, então eu vou deixar para ela, não vou, né, tirar aqui, não vou dar spoiler aqui. Mas eu passo agora a palavra para o Pirajá, para falar para a gente como é que funciona essa incubação, Pirajá, como é que funciona o Midtech,
essa parceria com a CAT, né? E depois a gente fala com a Luana para ver como é que é essa questão dos órgãos públicos com todo esse ecossistema. Beleza? Vai lá, Pirajá, é contigo. Muito obrigado, uma boa tarde já a todos, já estamos atravessando aí o meio-dia, né? Eu gostaria de fazer um cumprimento especial aqui ao nosso Procurador-Geral de Justiça, Fernando Comim, uma pessoa aficionada por inovação e que na pessoa também do Guilherme Zatar, que fez aí, que ajudou a promover esse belíssimo evento do Enastic, eu já quero estender meus cumprimentos a todos os promotores de justiça que estão nos assistindo hoje. Eu gostaria também de fazer um cumprimento especial a você, Rodrigo, que nós viemos conversando há bastante tempo também a respeito dessa provocação inicial que você fez sobre o que é efetivamente esse ecossistema e de que maneira nós podemos aproveitar esse ecossistema de inovação tão pujante no estado de Santa Catarina e até mesmo em alguns lugares do Brasil que muitos promotores estão nos assistindo. E já fazer um cumprimento especial ao nosso colega Iomani, parceiríssimo aí da ACAT, do Sebrae, né? O Sebrae e a ACAT sempre numa dobradinha, que fez uma apresentação brilhante, extensiva aí sobre que tipo de retorno efetivo esse ecossistema pode dar ao Estado, ao local onde ele se implanta de alguma forma. E também a nossa querida Luana, né? Uma grande inovadora, alguém que conseguiu, de fato, né, desenvolver alguma coisa no sentido de governo, né, e fazer essa aproximação do governo. Ela vai fazer essa apresentação brilhante a todos nós, que é Unidos, né, ali na ACAT, já inserido aí dentro das verticais, né, fazendo um trabalho fantástico aí com relação ao governo. E aí falar um pouquinho para vocês sobre o Sebrae de Santa Catarina e também aproveitar, como eu coloquei aqui no início, eu represento a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então a gente tem um grande grupo aqui formado pelo Tribunal de Contas do Estado com a Procuradoria de Justiça, né? No sentido de criar esse movimento de inovação às entidades que você colocou no início, corporates, né? O Ministério Público, a gente pode considerar uma corporate, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, governos, municípios, etc. Mas a grande dificuldade gira em torno da possibilidade de relação contratual, né? Mas fazendo um histórico sobre o Sebrae, e aí já depois entrando um pouquinho na questão do MidTech, o Sebrae de Santa Catarina tem esse conceito também, né? Embora não seja considerado uma entidade da administração pública, é uma entidade que recebe recursos públicos e que, portanto, também tem um formato de restrições na forma de contratação. E de lá para cá, o Sebrae vem passando por uma transformação digital, como todas as instituições, vem passando por uma série de dificuldades no sentido de realizar essa aproximação ao ecossistema de inovação. Eu tenho dito, como assessor jurídico do Sebrae, até na OAB também, que há uma dificuldade muito grande em estabelecer uma relação com esse ecossistema de inovação se nós partirmos por uma proposta de contratação baseada na famosa Lei 8666. Né? O que nós temos proposto via Sebrae é tentar utilizar uma outra lei que já está vigente há bastante tempo e facilita o processo de contratação por meio de encomendas tecnológicas, que é a Lei de Inovação, e agora o decreto que regulamenta essa Lei de Inovação. Isso, de certa forma, responde um pouco àquela tua provocação, Rodrigo, sobre como o Ministério Público ou sobre como o Tribunal de Justiça, sobre como a OAB, como o Sebrae podem se relacionar de forma mais ampla com esse ecossistema de inovação. Nós temos aí várias realidades de contratações de encomendas tecnológicas, em especial do próprio Ministério Público, por meio da Lei 8666, que não são vantajosas, que hoje geram uma dependência da entidade em relação a essas entidades tecnológicas, né? A Lei de Inovação te dá essa amplitude nesse sentido. E é isso que a gente tem feito dentro do Sebrae de Santa Catarina. Falando um pouquinho de histórico também, essa fala do Iomani eu gostaria de aproveitar, porque o estado de Santa Catarina ele tem uma realidade bastante diferente. Se a gente voltar aí um pouquinho atrás, né, há 30 anos mais ou menos, alguns empreendedores e entidades empresariais, Sebrae, Federação da Indústria, na pessoa do José Fernando Xavier Faraco, que foi presidente da Federação da Indústria e quem instituiu a ACAT aqui, né? Ele tinha uma visão, né? Ele percebeu naquele período em que haviam muitos empreendedores, muitas pessoas técnicas com capacidade, mas que seus projetos não tinham execução, né? E lá atrás houve uma união, tanto do governo
quanto das entidades empresariais, quanto do SEBRAE, quanto de outras entidades envolvidas, em prol da constituição desse ecossistema de inovação. Não deixei de falar aqui de uma entidade fundamental, que é a CERT, né? Por muito tempo liderada aí pelo nosso FIAT, que hoje está o processo de inovação na Federação da Indústria, mas que lá nos tempos atrás já pensou nesse desenvolvimento, né? Bom, então só contando um pouco do histórico e o motivo pelo qual esse ecossistema de inovação de Santa Catarina foi tão pujante de lá para cá. Houve realmente a intenção, tanto do governo lá atrás e agora muito mais presente no governo atual, de se manifestar, de produzir essa necessidade, e aí, claro, surgiu a criação da ACAT. Falando um pouquinho do MID tecnológico, né, que é uma parceria, como o Iomani colocou muito bem, fundamental para tudo isso, tem uma história por trás desse MID tecnológico também. Ou seja, a ACAT já tinha um projeto para fazer um desenvolvimento de uma incubadora. E há 20 anos atrás, o SEBRAE também tinha um projeto para desenvolver áreas industriais e tudo mais. Por isso que nós começamos a criar essa parceria, onde a ACAT lideraria a incubadora e o SEBRAE sempre como uma entidade que representava aí essa gestão em conjunto. E aí, obviamente, deu o sucesso que deu, como foi bem apresentado aqui pelo Iomani, no sentido de que hoje, né, o MID, a gente pode dizer que o MID tecnológico é a quinta melhor, não maior. E veja que isso é muito importante dentro das questões de tecnologia, porque muitas vezes o que é grande talvez não seja o fundamental, porque os resultados que o MID tecnológico traz aí para o estado de Santa Catarina, tanto na esfera de geração de empregos, tanto na esfera de retorno tributário, são fantásticos. Dados da própria Observatório da Indústria, isso é fundamental aqui do estado de Santa Catarina, de que o setor de tecnologia já ultrapassou em faturamento o setor de turismo, né? Vejam, Florianópolis é uma capital turística, completamente turística, e o setor de tecnologia já ultrapassou em nível de faturamento e há bastante tempo, e o Iomani acho que vai poder me confirmar isso, né, sobre essa questão de faturamento em relação ao turismo. Então, olha que interessante, né? Um trabalho realizado de envolvimento entre as entidades empresariais, os setores de classe, as federações e aí as entidades educacionais também, fundamentalmente, Universidade Federal, junto com a CERT, né, fizeram com que esse ecossistema efetivamente se tornasse tão pujante e tão importante. E aí, para concluir a minha fala e depois, obviamente, a gente colocar no debate, o ponto fundamental de hoje é exatamente esse. De que maneira as entidades da administração pública, direta e indireta, e aí eu coloco aqui também o Sistema S, as entidades do terceiro setor que recebem essa incumbência de licitar, vamos dizer assim, poderiam se relacionar de maneira tranquila e vantajosa, exclusivamente, com esse ecossistema de inovação. E eu sempre faço uma proposta no nosso grupo, né? A grande questão é a seguinte: se nós olharmos o modelo de ecossistema que nós conhecemos aí mundialmente afora, em grandes ecossistemas de inovação, como Israel, Singapura, Vale do Silício, nós sempre colocamos 3 grandes atores, né? Os atores número 1, as corporates. E, nesse caso, eu colocaria aqui o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, a OAB, entidades que precisam realmente identificar dores e desafios tecnológicos e que, efetivamente, poderiam se aproveitar desse ecossistema, dessas startups que estão ali para desenvolver as tecnologias necessárias. Em segundo lugar, as pessoas que geram a consultoria e identificam efetivamente essas dores e desafios naquela trilha de atendimento que muitas vezes já foi apresentado aqui no Ministério Público, no case do Ministério Público de Pernambuco, do Porto Digital, que, ao meu ver, talvez um dos cases mais sensacionais que a gente possa ter hoje em dia, né? A gente viu ali realmente uma realidade completamente diferente de qualquer realidade da administração pública, né? Então, não precisamos inventar a roda na inovação. Temos um case aí muito interessante, que obviamente pode ser pivotado, palavra de inovação, mas que realmente está num caminho muito interessante para que a gente possa realmente transformar digitalmente essas entidades. Bom, nesse caso, ao meu ver, dentro desse ecossistema, as corporates eu já falei. No meio,
estariam aí entidades como a CAT e Sebrae. Por quê? Porque tem a capacidade de consultoria para entregar efetivamente essa possibilidade de identificar dores e desafios de forma metodológica. E mais, eu sempre digo isso, um outro ponto que é fundamental dentro dessa consultoria não é só ligado à questão tecnológica, porque quando a gente fala de inovação, a gente fala de fazer algo da mesma forma, de forma diferente, né? Então, muitas vezes, a tecnologia não é a solução do problema. Muitas vezes, um fluxo de processo melhorado pode ser considerado inovação. E aí é que está o grande ponto. Trabalhar um processo de mudança de cultura organizacional das nossas entidades. E eu coloco aqui o próprio Sebrae nessa situação e a Ordem dos Advogados do Brasil, do qual eu represento como presidente da Comissão de Inovação. Por quê? Porque as nossas entidades ainda têm uma intenção de característica física. Se nós olharmos os projetos orçamentários dessas entidades, muitas vezes eles estão voltados ainda para construir sedes, por exemplo. E nada contra construir sedes. Mas hoje o processo de inovação deve ser considerado como um investimento e não como um gasto, né? Então, de repente, trabalhar antes de começar realmente o processo de mudança tecnológica, começar um processo de mudança de cultura organizacional para que os nossos dirigentes, para que as pessoas ligadas a essas entidades entendam que realmente o processo de inovação necessita, né, de um investimento pesado que muitas vezes pode não dar certo, né? Mas o erro e o acerto é que é a grande prova dessa questão da inovação. E, por último, obviamente, aí com a grande estrutura que nós temos na ACAT, né, e outras entidades pelo Estado também que podem nos ajudar nesse sentido, trabalhar as verticais, né, como é o caso, aí, obviamente, do governo hoje. Ou seja, nós termos startups nichadas especificamente para atender essa demanda dessas entidades, né? E muitas vezes não é só gestão, muitas vezes a gente pode trabalhar de outra forma. Então, essa é a provocação que eu venho fazendo junto ao Sebrae, que é um sistema nacional também, assim como é o Ministério Público, né? No sentido da gente flexibilizar essas normas, criando modelos inovadores de contratação e de relação com esse ecossistema de inovação, e na sequência, efetivamente, colocar isso em prática. Então, aqui no governo, só para concluir, eu percebo realmente um movimento nesta gestão, vamos chamar assim, nesses últimos 3 anos, muito interessante. O governador do estado é uma pessoa totalmente voltada à inovação. O nosso procurador-geral de Justiça, Fernando Comim, eu nunca vi tão igual e com tanta intenção de realmente transformar o Ministério Público. Nós temos o presidente do Tribunal de Contas do Estado aqui, que também tem essa intenção de fazer isso. Ou seja, basta realmente nós sentarmos, colocarmos uma decisão a respeito e trazermos isso para o nosso Estado, e aí, quem sabe, até como case para todo o Brasil. Eu me coloco à disposição para que a gente possa aí também realizar um debate e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente. Obrigado, Pedro. Obrigado pela tua fala e obrigado por ter me lembrado aqui, né, que eu não agradeci o Dr. Guilherme e o Dr. Comim. Obrigado, doutor Guilherme, doutor Comim, pela oportunidade, né? Pô, os meus chefes eu não falei. Obrigado, Pedro. Realmente, Pedro, eu acho que a gente está vivendo um momento no Estado de falar um jargão aqui, né, da inovação, de sinergia entre os poderes. Realmente, a gente está no momento que a gente tem que aproveitar. Todos os líderes, né, desses órgãos são realmente, de fato, muito inovadores, estão propondo a inovação e a gente tem que aproveitar esse momento. E eu acho que, assim, para falar sobre de como os órgãos públicos podem se aproveitar desse ecossistema, eu acho que não tem melhor exemplo do que o Estado fez, né, indo lá dentro da CAT, agora com Unidos, e não tem melhor pessoa para falar sobre isso do que Dona Luana Baestoff, a gerente de inovação da Secretaria de Estado de Administração, minha amiga, né, inovadora, e também ela que sempre me ajuda com dicas de celular, porque eu não sei mexer no celular. Luana, tá contigo a palavra, vai lá, a gente quer te ouvir agora, como é que funciona isso, né, de fato, tudo que o pessoal da CAT falou, o pessoal do Sebrae, então como é que é isso na prática? Fala aí pra gente.
Olá, boa tarde a todo mundo. Acho que deu de perceber que eu e o Rodrigo, a gente é bem amigo, né? Nada melhor que esse moderador. Queria cumprimentar o Pedro e o Omani, né? Essa oportunidade de falar como funciona dentro do Estado é muito importante, justamente porque é um dos motivos de a gente estar lá, disseminar essa prática, né? Antes de eu começar, eu queria falar, o Rodrigo falou que eu coordeno Unidos, né? Estou coordenando Unidos nesse momento, mas não sei se todos sabem o que significa Unidos, né? Qual foi a ideia do Unidos, de conceber Unidos? Unidos, na verdade, vem do latim, que significa ninho, e que a ideia é que as ideias nasçam pequenas e tenham tudo para voar alto. E onde é que a gente ia colocar esse nosso ninho, né? Nada melhor do que dentro de um dos maiores ecossistemas de inovação da América Latina, que é a ACAT, o Link Lab especificamente. E por que está dentro do Unidos, né? O Unidos ele foi idealizado pelo nosso secretário Tasca e abraçado pelo Félix, que é o diretor de tecnologia e inovação, e me colocaram nessa empreitada para a gente fazer diferente. Essa é a ideia do governador. Eu não estou aqui para ficar fazendo propaganda, não é essa questão, mas a gente vê que eu sou servidora pública há 14 anos, a gente vê que o Estado está de fato mudando e abrindo os olhos para esse tema, né, que até então a gente não tinha em mente, né, ou eram ações isoladas de alguns servidores, e de fato a ideia do governador, do secretário, de muitos outros secretários é que a gente se torne um Estado inovador. A SDE vinha fazendo um trabalho muito bacana, que era justamente inovar de dentro para fora, né? Investindo em empresas, trabalhando com essas empresas, junto parceria também com o Sebrae, eu sei que eles têm forte, mas estava na hora de a gente olhar para dentro do Estado, né? Por que a gente não consegue acelerar as nossas contratações ou melhorar os nossos processos ou trazer produtos novos que a gente não faz ideia, né? Eu costumo dizer que a gente não precisa saber tudo, né? O Estado não tem a obrigação de saber tudo, mas ele precisa saber onde encontrar a melhor oportunidade, a melhor ferramenta, o melhor software, o melhor processo. Então, pensando nisso, a gente resolveu se inserir dentro do Link Lab como uma das corporates, não só para usufruir, né, do conhecimento, das metodologias que o Link Lab tem, mas também principalmente para viver aquele ecossistema, né? Nada melhor do que estar imerso aquilo para a gente consiga, de fato, viver aquilo no dia a dia. Eu brinco que a gente tem mesas no serviço público dos anos 80, né? Eu não consigo ser criativa numa mesa daquela. Eu não consigo... A gente fala dos post-its e tal. De fato, isso faz muita diferença. A gente começar a mudar a maneira que a gente pensa o nosso dia a dia. Então, a gente está inserido fisicamente, faz muita diferença, esse contato, essa conexão diária, essa porta aberta que a gente quis estabelecer com as startups e as outras empresas que lá estão. Foi uma mudança, né? Eu lembro que logo que quando inaugurou, foi em dezembro, a gente tem 7 meses de vida, então, se pensar, é pouco tempo, né, para um órgão governamental, mas não é tão pouco tempo para uma startup, né? Então... quando a gente iniciou, todo mundo queria trabalhar lá, todo mundo queria trabalhar naquele ambiente que estimula a gente a fazer diferente. E quando a gente entrou lá, a gente tinha uma ideia de fazer um ciclo do Link Lab que dura, em média, 6 meses. Eu vou contar para vocês agora como é que funciona cada ciclo. A ideia mesmo é replicar a nossa experiência, né, para que outros órgãos possam fazer também. A gente tinha uma ideia de fazer um ciclo de 6 meses de duração, onde a cada 6 meses, 2 órgãos participariam com a gente desse processo de imersão, iriam usufruir das metodologias, para que eles pudessem saber quais eram os desafios daquele órgão que pudessem ser lançados para as startups. A ideia do Link Lab, eu não sei se todos sabem, é a gente lançar desafios para as startups e que eles nos tragam, a gente faz... uma prospecção de startup, conversa, prospecção de produto, alinhamento, MVP, todos aqueles jargões de inovação que o Rodrigo pediu para eu não falar muito, eu falei em uma frase, né, Rodrigo? Mas tudo bem, a gente faz todo esse trabalho para definir quais são os desafios e oportunidades. Desafios costuma ser aquela coisa latente que o Estado tem para resolver, ou então alguma oportunidade que faria diferença
no Estado, economizaria dinheiro, menos pessoas trabalhando, menos tempo. Esse tipo de metodologia que a CAT e o Link Lab nos ajudam a fazer. Então, a gente lançava esses desafios para as startups e a gente ia conversando. O primeiro desafio que a gente lançou foi a realidade aumentada nas ocorrências policiais, que é basicamente o policial ele precisa estar com as mãos livres para fazer uma ocorrência, né? Ele não pode estar segurando um tablet ou algo desse tipo. Então, foi lançado esse desafio, vieram diversas sugestões de soluções, etc. E a gente está trabalhando nesse processo. Esse foi o primeiro ciclo que a gente fez, né, de 6 meses, só que aí veio a pandemia, em março, e a gente não estava indo fisicamente na CAT, então a gente precisou rever esse tipo de ciclo para que a gente pudesse atingir mais órgãos e mais rápido e a gente pudesse continuar usufruindo desse sistema do Link Lab de prospecção de startups. E a gente criou o ciclo curto, que nada mais é uma demanda específica. Eu ajudo os órgãos a mapear esses desafios, né? Porque às vezes eles vêm já com uma solução e não é essa a ideia, um desafio não é uma solução. Se a gente tivesse a solução, estava resolvido, né? Então, a ideia é, eu tenho um problema, eu não gosto de falar dor, mas eu tenho um problema, a gente precisa resolver e a gente vai mapear quais são as pessoas envolvidas, quanto que isso pode custar, quantos recursos que eu tenho, até quando o prazo que eu tenho para isso. Mas o curto, eles vêm para mim com uma demanda e eu saio atrás das startups junto com o Link Lab. Eles não ficam num processo de imersão durante 6 meses fisicamente comigo no Link Lab, até porque agora no meio da pandemia a gente não ia ter como. Então a gente criou esses 2 tipos de ciclo, que a gente chama de longo e curto. O curto aí ganhou um nome mais bacana no Instagram, que é o Ciclo Express, né? Unidos Express, para que a gente pudesse acelerar. E qual é a ideia de a gente ter esse processo? A gente ganha agilidade, né? E economia para o Estado. A gente não tem, como eu falei, a gente não tem todas as soluções, a gente não sabe todas as soluções. E o Estado precisava se reinventar e acompanhar o mercado que as empresas privadas precisam acompanhar. Por que o Estado não fazia isso? Então, a gente precisa ser tão competitivo quanto uma empresa privada. A gente precisa, eu diria que a gente precisa estar à frente dessas empresas, né, para que a gente pudesse oferecer o melhor serviço e o mais econômico para o cidadão, que somos nós mesmos. E como é que a gente vai fazer isso, né, Pirajá? A gente vem discutindo muito sobre isso. Desde o ano passado, a Karen e a Carla, que são da gerência de licitações e contratos, elas vêm escrevendo um decreto de compras inovadoras, que obviamente pela pandemia também acabou ficando, né, no caminho. Inúmeros decretos saíram durante a pandemia, ele está praticamente para ser publicado na Casa Civil, e a ideia do decreto qual é? A gente não vai comprar um produto, uma ferramenta, um software. A gente vai descrever o desafio. Aquele desafio que a gente mapeou lá atrás, a gente vai descrever esse desafio. Esse desafio, no caso da realidade das ocorrências policiais, vai escrever exatamente o que o policial precisa ter. Ele precisa estar com a mão livre, talvez um comando de voz, um óculos, talvez, né? O óculos eu já estou dando a solução, mas aí a gente começa a pensar nas soluções e aí vai descrevendo. Pode vir inúmeras soluções impensáveis, eu diria, né? As soluções que a gente vem conversando no caminho, às vezes pode vir uma outra solução que a gente não tinha pensado até o momento. E como que vai ser essa contratação? Tem 2 modalidades, basicamente. Uma que o produto já está pronto e outra que o Estado vai fomentar esse produto. Então, tem um limite, né? Esse valor eu não posso dizer ainda, porque como não foi publicado, a gente não vou dar um número exato, mas a gente pode fomentar, e é aquela história do ganha-ganha, todo mundo ganha. Para o Estado é interessante fomentar esse tipo de produto, e para a empresa é interessante ter esse tipo de investimento que ela pode crescer. A questão de patente, de direito, tudo isso está definido no decreto, né? Se for no caso de fomento, o Estado pode ter o direito de uso, mas a pessoa que fez aquele produto, ela tem o direito, sim, de vender e também crescer. Para o Estado é interessante que a empresa catarinense também cresça e tudo isso volte, né? Acredito que
que esse tipo de modalidade acaba sendo daqui para frente, né? A gente não, como tudo, eu não posso descrever que eu quero a caneta da marca X. Eu preciso descrever a caneta, ou o que ela precisa ter. E assim deve ser um produto inovador, uma ferramenta, um software e etc. A gente está num processo de 7 meses, né? Hoje a gente já tem 9 desafios em andamento, que é a gente mapeou o desafio da nossa própria diretoria, né? Então, cada gerência definiu o seu. A gente tem o blockchain nas transações financeiras do Estado, a gente precisa fazer a gestão dos bens intangíveis do Estado, como valorar esses bens, seja de software, patente, patrimônio cultural, como é que faz essa gestão desses intangíveis, gestão ágil por software de governo, o chatbot na avaliação de serviços, realidade aumentada da polícia, a gamificação para o uso de mapeamento e de competências de servidores do Estado, né? A gente tem a ideia é que a gente faça não só um banco de talentos, mas que a gente consiga colocar o servidor onde de fato ele vai ser mais produtivo para o Estado. A gente lançou semana passada, se eu não me engano, o desafio do IPREV, que é um reconhecimento facial para recadastramento dos inativos e pensionistas. No ciclo curto, eu esqueci de mencionar, a gente tem 2 possibilidades. Ou o órgão vem com uma demanda específica para mim, ou eu posso, em alguma conversa, ou até com uma startup, procurar a startup, venha me procurar e eu chego já com uma solução para alguma demanda que o órgão possa ter. No caso do IPREV foi isso. A gente, numa conversa da diretoria, a gente teve esse insight, porque a gente estava resolvendo um outro problema com reconhecimento facial, e a gente pensou nesse desafio, procuramos o IPREV, e lógico, né, eles toparam na hora. Então, esse é um trabalho que a gente vai desenvolver até o final do ano. Lógico que está no período bem embrionário, a gente precisa definir vários critérios para que a gente não possa ter problemas. O público que vai usar, né, esse produto é um público mais idoso, então a gente precisa ter vários cuidados, não é só a tecnologia, a gente sabe que as pessoas precisam estar como foco sempre. Aí, usando o reconhecimento facial, a gente vai monitorar a questão de segurança no centro administrativo, em todas as áreas do governo e do governador. E no desafio de ciência de dados, a Smart Service, baseados em dados para governo, que a gente não tem essa cultura, e isso a gente precisa continuar implantando, né? A gente usou bastante agora no Covid, né? E a gente trabalhou pessoalmente nesses desafios. Então, a gente viu como é importante o uso de dados para qualquer tomada de decisão. Eu não sei, eu costumo falar muito rápido. Se eu falei muito rápido, Rodrigo, agora acho que é hora de a gente debater. Não sei se as pessoas conseguem fazer alguma pergunta, o debate é entre nós, mas eu fico aberto e agradeço mais uma vez a oportunidade. Infelizmente, Luana, o que é bom termina rápido, né? Então a gente já está com o tempo estourado. E o que eu vou convidar vocês, assim, ó. Primeiro, eu quero agradecer a todos que a gente usou bem pouco o jargão de inovação aqui. Então acho que deu para todo mundo entender. Eu que queria não usar, eu usei corporate, então já comecei errando. Mas eu ia fazer essa provocação no início, infelizmente não deu. Mas sabe, Luana, te ouvindo, o que é mais louco para a gente que é de órgão público é ver a forma de contratação, né? Que a gente não vai lá contratar, a gente vai apresentar um desafio para que essas empresas nos tragam a solução. Eu nem sei, né, como é que vai ser a solução. Isso é muito, vou falar um jargão, é muito disruptivo. É muito disruptivo. Então, eu peço para vocês agora, começando pelo Iomani, uma palavra final, assim, 1 minutinho, 2, só para a gente terminar o painel. Não vai dar para fazer debate, infelizmente. Então, Iomani, queres dar uma palavra final aí, o recado final da Kátia, por gentileza? Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu acredito realmente que essa aproximação, o governo é um grande comprador. Só para vocês terem ideia, 12% do PIB brasileiro é compras públicas. Então, revolucionar o processo de compra, eu acho uma maneira muito inteligente e eficiente de a gente melhorar a eficiência do governo.
E do outro lado, aquilo que a Luana bem colocou, não é obrigatoriedade do governo saber tudo, e o ecossistema está aí para responder. Nem as grandes empresas já sabem que elas não podem saber tudo, então elas têm buscado e recorrido o ecossistema de inovação para ter respostas rápidas a desafios de mercado, de processos. A gente pode ver N casos aí durante a pandemia, isso ficou bem claro. As grandes vencedoras da pandemia já sinalizam que foram as empresas que conseguiram rapidamente, através da inovação, se posicionar e se recriar. Então, eu acredito que esse é o caminho e, com certeza, a CAT está aí à disposição de todos para que a gente consiga cruzar com esse objetivo juntos. Pedro. Obrigado, Iomani. Pedro, está contigo a palavra aí. Bom, eu não sei nem como agradecer, Rodrigo, de estar ao lado aí de tantas estrelas da inovação como o Iomani e como a Luana, né? São pessoas realmente que estão fazendo a diferença, cada um no seu setor. Mas eu gostaria de passar uma mensagem aqui para todos que estão nos ouvindo sobre essa questão ligada à inovação e talvez aí atrair um pouco o assunto para a questão legal. Eu acho que o Ministério Público também tem essa preocupação da legalidade, assim como eu, na condição de assessor jurídico do SEBRAE, tenho essa preocupação na legalidade. E eu sempre digo na Ordem dos Advogados do Brasil que as startups têm muito a nos ensinar, né? O modelo enxuto de startup é o modelo que as empresas hoje, as grandes e médias empresas, querem adotar para si, né? E quando a gente olha esse ecossistema de inovação internacional, como eu falei aqui no início, Vale do Silício, Singapura, Israel, a gente faz uma análise legal, até mesmo na Inglaterra, né? A gente faz uma análise legal de como nós conseguimos buscar a flexibilização das normas em prol do desenvolvimento tecnológico das entidades governamentais, né? Existe uma tese de doutorado muito interessante aqui no Brasil que fala sobre um tema chamado sandbox regulatório. Eu sei que quando a gente fala de sandbox, a gente está falando de um tema disruptivo, né, Rodrigo? Mas vale a pena nós percebermos esse modelo e eu vou explicar rapidamente o que significa, porque o nome parece difícil, mas a realidade é muito prática. Inovação, ao meu ver, quanto mais regulamentada, pior. E aí uma visão do Pedro na condição de estudante de direito, jurista a respeito do tema de inovação. O que se fez de forma internacional para que a gente pudesse acelerar o processo de inovação diante das entidades da administração e talvez regular de maneira adequada isso? Sandbox regulatório. O que significa isso? O governo, a entidade, autoriza pessoas a realizarem um tipo de inovação sem ter as amarras da lei. Processo licitatório, regras de difícil acesso, dificuldade de contratação. Ele chega e entrega um voucher. Vamos entregar um voucher para a Luana, vamos entregar um voucher para o Nidos e dizer o seguinte: Nidos, vocês estão autorizados a contratar se vocês trabalharem esse fluxo de processo, né? E aí, na medida em que isso se concretiza, se demonstra uma vantajosidade, porque, ao meu ver, e aí é um entendimento meu na condição de jurídico, nós, da administração pública, e que respeitamos a regra do dinheiro público, temos que nos preocupar com uma simples questão. Artigo 37 da Constituição Federal. Moralidade, pessoalidade, eficiência e legalidade, né? Se nós fizermos isso dentro de um fluxo de processo e percebemos que ao final dessa contratação, como a Luana colocou na apresentação dela, tivermos vantajosidade e tivermos economicidade, provarmos isso para o cidadão, nós estamos contratando de forma adequada. Então, esse é o modelo que nós temos que começar a aproveitar. E por isso que eu disse que o Estado de Santa Catarina tem essa possibilidade, porque todas as entidades estão em prol dessa possibilidade. Basta que nós façamos a nossa parte. Um grande abraço a todos, uma boa tarde. Obrigado, Pedro, pelas palavras. Realmente, Pedro, concordo com tudo isso aí. Luana, a palavra está contigo para finalizar aí o nosso painel hoje. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, né, o convite do evento, do Piccoli, e dizer também para mim que é uma honra, para vocês que para mim é uma honra estar com o Pedro, com o presidente da CAT. Eu sei que a gente acaba sendo ainda os diferentões, né, dessa empreitada. E é justamente essa mensagem que eu queria deixar. O Pedro fala muito da questão da legislação e tal,
Eu vivo dentro do Estado, sou filha de servidores, né? Meus pais são servidores federais, meu avô era, então eu vivi tudo isso. E percebo que o servidor, eu vou falar pelo nosso lado, né? O servidor está muito desacreditado, o cidadão precisa voltar a ter confiança naquilo que a gente está fazendo. Então a gente está num período de transição, de mudança mesmo, a palavrinha mais dita agora, Rodrigo, mindset, e a gente precisa ganhar essa confiança. É muito difícil a gente lançar um decreto dizendo que a gente vai comprar de tal forma e talvez não dê certo, né? Porque isso faz parte da inovação. A gente pode investir numa empresa e pode não dar certo. Como isso vai ficar para o cidadão? Como é que o governo coloca dinheiro numa coisa que não deu certo? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque é uma linha muito tênue, né, de a gente gastar errado e certo o dinheiro do cidadão. E eu acho que o meu entusiasmo em sempre tentar fazer diferente, tentar buscar novas maneiras. Já passei por algumas secretarias na minha vida e as pessoas com quem eu trabalhei disseram isso, né, de que eu estou sempre buscando, eu não fico quieta, eu não paro, né? É justamente por isso, eu sou dona desse dinheiro também do Estado. Eu não vou jogar o meu dinheiro fora. Então, a ideia é sempre a gente governar para o cidadão, fazer a melhor coisa para o cidadão, que é para mim mesma. Então, é essa a ideia. A gente precisa cuidar da legislação, a gente precisa... Esse é um dos caminhos mais difíceis, a legislação, a gente sabe disso. E nós, como servidores, a gente precisa fazer o que está escrito, né? Só o que está escrito. Então, isso é muito complicado, para que não tenha problema no meu CPF, para que não tenha problema para o meu gestor. Isso, a gente tem muito medo, enquanto servidor, de fazer esse tipo de... A gente tem que ser mais destemido, mas a gente precisa confiar, né, na nossa legislação. Então, a minha mensagem final é que a gente tem que pensar sempre no cidadão, que somos nós mesmos, lembrar que as pessoas e servidores precisam ser valorizados, sim, as pessoas precisam ter vontade de fazer diferente, fazer parte desse processo, de mudar a sua história, não só como servidor, mas da sua secretaria. A CEA, que é a secretaria que eu trabalho no momento, tem feito isso. A gente tem mudado muito o que a gente tem... a maneira como a gente trabalha, e tudo isso é fruto do nosso secretário, que é um grande entusiasta de inovação. Vocês conhecem muito bem o secretário Tasca, ele está sempre à frente disso e busca isso. Ele vai falar até amanhã, eu acho, no evento, não sei exatamente a hora, mas que a gente possa sempre ser diferente, pensar sempre no cidadão, que é o dono do nosso dinheiro, certo? Obrigada, Rodrigo. Valeu, Luana. Eu não tenho nem mais o que falar. Depois dessas palavras, só falo assim, faço minhas suas palavras, né? Então, obrigado, Luana. Eu quero agradecer muito todos vocês que participaram desse painel. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Obrigado por darem o exemplo de vocês, a experiência, tudo aqui para a gente nesse evento. Muito obrigado mesmo.